Olá, queridos alunos. Estou gravando essa aula nesse momento tão difícil, né? Eu já falei um pouquinho disso, mas isso é para terminar e que a gente possa desenvolver as atividades que vão estar descritas aí na plataforma. Esperando que a gente possa reencontrar em breve. Eu sei que é um momento difícil, mas de tanta importância de a gente entender esse sistema, né? Então a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico e aí eu vou deixar os links dos vídeos para que vocês possam assistir, para que isso firme esse conceito em vocês, né? E a atividade que a gente vai desenvolver, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho das políticas públicas e de como apareceu o Sistema Único de Saúde, que nesse momento, né, dessa pandemia tem sido tão importante. Então vamos lá. A gente sabe o que a gente vê hoje no SUS, né? A gente hoje vê os leitos, a gente tem falado tanto disso, né? Da falta de leitos para atendimento das pessoas, a insatisfação dos profissionais que recebem baixo salário, o que os procedimentos do SUS não são os melhores, que os médicos ganham pouco, que não tem médico suficiente, né? O surgimento e o aparecimento de novas doenças e como um sistema que já está falido lida com tudo isso. Então é isso que a gente está vivenciando nesse momento, tá? Então como é que a gente trata disso, né? Então como que a gente vai analisar essa complexa realidade do setor de saúde do nosso país? E a gente vai ter que procurar isso historicamente. Então vamos lá. O histórico das políticas públicas no Brasil. Então a gente vai falar através dos grandes marcos históricos, descobrimento, República Velha, Era Vargas, autoritarismo, Nova República e pós-constituinte. Então eu vou dar uma passada e o vídeo vai fazer com que reforce esses conceitos em vocês, tá? Então, toda vez que a gente analisa a saúde, a gente não pode desvincular o perfil epidemiológico, o que está acontecendo, porque a saúde ela vai se moldando através da necessidade, é o que a gente está vendo hoje, no momento, né? A criação de hospitais de campanha, a criação de mais leitos de UTI, tudo em consequência de uma doença nova que vem aparecendo, né? O cenário político e econômico é super importante. Então, são países mais ricos e países mais pobres. Então, a gente vai se moldando de acordo com essas necessidades e se organizando. Então, o setor de saúde vai se organizando de acordo com seu cenário político e econômico e de acordo com seu perfil epidemiológico. Vamos falar do descobrimento, que é de 1500 a 1889. Então, a gente passou um longo período, né? O que a gente via? Qual era o perfil? Doenças pestilenciais, doenças de peste, que vieram, né? Muitas vezes as pessoas passavam muito tempo em navios, na viagem. Qual o cenário político? O Brasil era extrativista, né? Principalmente extrativista, agrário, né? Como se organizava a saúde? Não tinha um modelo de atenção, não tínhamos saúde. As pessoas, quem tinha saúde é quem podia pagar, né? As pessoas buscavam saúde através de médicos, de curandeiros, né? A medicina ainda era liberal, poucos profissionais vinham para o Brasil. E os que vinham, né, formavam suas instituições, recebiam pagamentos de acordo com o que a população podia pagar. Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, houve uma necessidade de um controle do saneamento. Eles viram que aqui, né, se morria muita gente, como é que eu vou trazer a família real se existe uma grande mortalidade do país, né? Então começa a existir um controle sanitário mínimo, a criação de novas estradas, a trazer profissionais, né, para cá também, porque aí havia um interesse também econômico desses profissionais, ok? Tá? Então uma mudança, uma pequena mudança. Aí a gente vai falar de um outro período, que é a República Velha, que vai de 1889 a 1930, né? E o que aconteceu aqui? A gente começa a ver que uma mudança no perfil epidemiológico, né? Um aumento das doenças transmissíveis, porque começa a se vir mais pessoas para cá, né? Febre amarela, varíola, tuberculose, sífilis e as endemias rurais. E a saúde? E a gente tem nessa época a revolução da vacina, né? As pessoas, por pura ignorância, por acreditar que as vacinas podia transformá-los, né? Eles sabiam que a vacina era feita a partir do boi, e por puro desconhecimento as pessoas achavam que por ser imposta que eles iriam se transformar, eles iriam pegar a doença. Então houve a revolução da vacina.
mas a revolução da vacina vem mostrar a importância do sanitarismo, a importância da educação em saúde e enquanto o SUS evoluiu com relação a isso, né? Hoje, atualmente. Né? Então, os PSFs atuando na educação, na prevenção, na promoção, né? E quanto isso vai melhorando a qualidade de vida das pessoas, tá? O cenário político e econômico do Brasil nessa época, inicialmente a instalação do capitalismo, o aparecimento das primeiras indústrias, e aí as precárias condições de trabalho desses operários, mas o que? Se eu tenho capitalismo, eu preciso ter esse trabalhador viável, eu preciso ter ele trabalhando, e aí começam as incipientes legislações embriões, né? Legislações trabalhistas e previdenciárias, por quê? Se eu preciso desse trabalhador viável trabalhando, eu preciso que ele tenha saúde. Eu começo a criar, então, sistemas que possam atendê-lo, né? Então, inicialmente, aqui a gente tem algumas reivindicações em busca disso. Então, já que eu tenho indústrias, eu tenho trabalho, as pessoas começam a reivindicar por seus direitos. E como é que vai se organizar o setor de saúde, né? Inicialmente a medicina liberal e os hospitais filantrópicos, pensando que os hospitais filantrópicos sempre gerenciados pela igreja, né? O Estado, ele deveria atuar naquilo que somente o indivíduo sozinho não conseguiria fazer. Então, se ele não pudesse pagar, o Estado poderia fornecer alguma ajuda. E a iniciativa privada, né? Então, o setor de saúde, ainda a gente não podia oferecer saúde para toda a população, né? E com as ameaças do sistema agrário exportador, se você não tem saúde, como é que eu vou produzir aí? Então começam-se a organizar os sistemas de saúde e as campanhas sanitárias começam a acontecer. Então os serviços vão sendo definidos, como a gente falou lá atrás, de acordo com a necessidade econômica, né? Em 1923, a gente tem uma lei importante, a Lei Eloy Chaves, que é a criação dos CAPs. E aí a gente vai ver o financiamento desse sistema de saúde, como é que ele começa a funcionar, né? Então, aqui a gente pode dizer que a gente começa a entender um pouquinho de onde surgiu o financiamento para o sistema de saúde. Então, inicialmente, com essa lei, os CAPs, as caixas de aposentadoria e pensão, primeiro foi criado o CAP dos ferroviários e depois os CAPs dos portuários marítimos, né? Isso foi um marco para a Previdência Social do Brasil, né? Então, como é que era esse financiamento? Só pagava as pessoas que trabalhavam nesses locais, ok? Então, os outros trabalhadores ainda não tinham direito a nenhum tipo de financiamento ou pensão para a saúde. Então, a característica dos CAPs. Os CAPs, eles eram realizados por instituição e por empresa. Quem financiava? O trabalhador e o empregador, né? Dava direito a quê? Aposentadoria, pensão e assistência médica, somente aos trabalhadores relacionados àquela caixa. Então, ferroviários, metroviários, metroviários não, que não tinha metrô naquela época, mas ferroviários, como a gente viu, e os portuários. A dicotomia da saúde no Brasil nessa época, a gente via a saúde pública quase inexistente e a previdência social, ela era assistencial e puramente exclusiva, né? E para alguns profissionais, então ela não era oferecida para toda a população. Aí a gente vem para 1930, 1964 com a Era Vargas, né? A gente sabe que foi o predomínio pelo crescimento econômico, o crescimento do capitalismo, a gente vê o predomínio das doenças da pobreza, a grande mortalidade infantil, mortalidade materna, desnutrição, mas a gente vê que começam a aparecer as doenças da modernidade, né? Doenças do coração, e tudo isso vai fazendo com que se onere o sistema de saúde, né? E a gente fala que aqui começa-se o início da transição demográfica do nosso país, o envelhecimento da população. Até antes, por conta, né, do desenvolvimento, do capitalismo, a gente via as pessoas morriam muito cedo. E agora eu começo a ter os problemas da velhice. Então, por isso que a gente fala que a gente tem essa dicotomia dos serviços, né? O crescimento da indústria vai precisar do quê?
de trabalhadores viáveis. E aí a gente vê o fracionamento da assistência da saúde, o hospital beneficente filantrópico ainda gerenciado pela igreja, né, e por entidades filantrópicas, o hospital lucrativo, a gente começa a ver o hospital privado crescendo, né, porque é uma forma de capitalizar dinheiro também, e a medicina liberal. E aí se vê o crescimento, o aparecimento de novas profissões e o CAPES já não era mais suficiente. Então começam a se criar outras categorias, por outras, né, caixas, por outras categorias profissionais, marítimos, bancários, né, e a transformação do CAPES para o IAPES. Então agora se tornam institutos de aposentadoria e pensão. E aí aqui há uma grande mudança, porque o Estado começa a participar. Só que a partir do momento que ele começa a injetar dinheiro, ele começa o quê? A querer centralizar esse poder, né? Então, Estado, empregado e trabalhadores. Quem gerencia? O Estado, né? O Estado começa a pegar esse dinheiro, recolher esse dinheiro. E aí a gente vê o que acontece. Então, a partir do momento que o Estado financia, mas ele também controla. E aí é como se eu entregasse meu dinheiro para alguém sem saber para quem eu estava entregando, para onde esse dinheiro ia ser utilizado, né? E aí em 1964, 84, a gente vive o período do autoritarismo na nossa história, o golpe militar, 40 anos de golpe, né? Uma época em que pouco podia se falar, então você imagine que nós assinávamos, os trabalhadores entregavam esse dinheiro para a administração do Estado, mas ele não podia reclamar que ele não tinha assistência à saúde. Ainda, o que a gente vê como perfil epidemiológico dessa época? A gente vê que continuam as doenças críticas, a mortalidade infantil, malária, chagas, tuberculose, muitos acidentes de trabalho e o predomínio de doenças da modernidade. Então, era esse perfil que a gente encontrava. O regime durou por 21 anos, um governo centralizador e autoritário, como vocês historicamente já devem ter estudado, urbanização crescente, a gente vê o milagre do brasileiro acontecer, né? Um crescimento industrial, um crescimento da economia, né? Vamos deixar o bolo crescer para dividir depois, né? E é isso que a gente espera até o momento. A gente vê que a transformação... Então, e esse dinheiro começou a se concentrar, porque muitos trabalhadores, todos contribuíam e os IAPs se transformaram numa entidade que a gente já ouviu falar. Em 1966, a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Em 1972, as empregadas domésticas e os autônomos começam a poder recolher, a ter direito a essa previdência, então eles também podiam pagar. Em 1973, o Fundo Rural dá direito que os trabalhadores rurais também pudessem ter direito à previdência, né? Então eles podiam também contribuir. Em 1974, a criação de um Ministério para Assistência Social. E nesse período começam-se a haver o atendimento de urgência e emergência para toda a população, né? Antes, só quem podia ser atendido é quem tinha carteira assinada e que poderia comprovar que recolhia o imposto, né? Para ser atendido nos lugares. A partir de 77, com a criação do INAMPS, né? O INPS se tornando INAMPS, se criam serviços de urgência e emergência para o atendimento da população previdenciária ainda, tá? Então, o que isso quer dizer? Que só as pessoas que trabalhavam. Então, você apresentava um carnezinho para ser atendido. Começa-se a haver um fortalecimento das ações curativas e a privatização funcionando importante. Então, os hospitais privados começam a enxergar que a ação em saúde é um bom lugar para se ganhar dinheiro, né? Pensar que esse dinheiro administrado pelo Estado era como se assinar um cheque em branco. Então, a gente vê que muitos hospitais nessa época privados foram financiados com esse dinheiro. Então, a gente sabe que, historicamente, alguns hospitais hoje que têm grande visibilidade na mídia, eles tiveram um financiamento público com a expectativa de que eles pudessem atender os trabalhadores. Porém, a gente sabe que isso não aconteceu, né? Então, o controle desse dinheiro, então você imagina que eu tenho uma indústria com uns 5 mil trabalhadores, todos eles recolhem. Eles recolhem esse dinheiro que vai para o Estado e o Estado vai fazer a administração.
Mas para onde vai? Vai construir um hospital para que possa me atender? Eu vou ter um centro médico onde eu possa levar minha família? Não, isso não aconteceu, né? Então era como se a regulação desse dinheiro fosse assinar um cheque em branco. A gente dava dinheiro sem saber onde ele era investido. E aí a gente vê que a criação do SUS começa a se modificar só depois da Constituição de 1988. A gente vê no Brasil essa diferença da atenção à saúde. A gente vê o assistencial privativo, então os hospitais privativos extremamente assistencialistas, que dão assistência ambulatorial, que podem ter redes conveniadas ao SUS ou não, tem uma atenção comprometida pela efetividade, pela equidade e pela necessidade à saúde. E a gente vê o SUS ou esse sistema que atendia ao resto, a demais população, voltado para problemas de saúde mais selecionado, mais específico, mais com medidas de vigilância, mais epidemiológica, com limitações à atenção integral. E aí a gente vê que a população começa a dar muito mais valor ao modelo assistencial privatista do que ao modelo assistencial sanitarista, não se preocupando com a importância desse modelo, e que a gente vê que é tão importante hoje, né? Numa pandemia, o que funciona, o que vigora são as ações que são ligadas à Organização Mundial, à Organização Brasileira de Saúde. Ainda nesse governo, né, logo depois, ainda, né, pensando ainda nessa transição do golpe militar, Figueiredo, no Programa Nacional de Serviços Básicos, o PREV Saúde, é uma tentativa de reorganizar a saúde no Brasil, né? Começa com as diretrizes que se voltam para a atenção primária, a participação da comunidade, a começar a falar sobre referência e contra-referência, integração em medicina curativa e preventiva, e a começar a entender como é que se financia tudo isso de forma mais descentralizada. Em 1982 se faz as ações integradas à saúde, quando começa a falar assim, olha, a gente precisa descentralizar esse dinheiro. Uma gestão ainda no nível federal, a gestão do dinheiro, mas com uma tentativa de descentralização. Amplia as ações da assistência dos serviços previdenciários para a população não contribuinte. Então eles falam assim, não, por que só quem contribui pode ter assistência à saúde? Quem não contribui tem direito também. Então, em 1982, a gente começa a ver uma mudança, né, uma diferenciação nessa visualização de saúde que a gente tinha. E aí, os movimentos de direta já, né, em 85 a 88, a Nova República. O que a gente vê como perfil epidemiológico ainda desse movimento? A queda um pouco da mortalidade infantil, e aí a importância da medicina sanitarista, a manutenção das doenças da modernidade, o aparecimento da AIDS, epidemias que matavam muito, como a dengue, malária e algumas áreas endêmicas. E aí começa-se uma reforma, a pensar-se sobre uma reforma sanitária da saúde no Brasil. A mudança para o conceito ampliado de doença, a mudança do conceito de saúde, um conceito ampliado de saúde, a criação do SUS, a participação social, a participação popular, a Constituição com uma visualização melhor de como vai ser orçamentado, de como vai ser financiado esse sistema novo de saúde. E aí a gente vê em 1986 a pré-constituinte e as ações integrais de saúde foram transformadas em SUDES, que é Sistema Unificado de Descentralização à Saúde, que já tinha começado a falar lá em 82. A estratégia de ponte já para a instalação do SUS apresentava certos avanços na organização, na compra dos serviços privados, o repasse das verbas, né, de forma organizada, orçamentada e descentralizado, que era mais importante. Então, em 1987, se criam os conselhos estaduais e municipais de saúde e começa a se falar sobre a estadualização. Então, esse repasse de verbas não ser só um cheque em branco assinado para o Estado, né, para o governo federal, e sim pelo Estado, pelos municípios, pelo poder e pelas comunidades, tá? Tudo que era o antigo INAMPS agora volta a ser SUDES, né? Então, em 80,
esse sistema absorvia apenas 28% da população, e em 87 ele passa a assumir 54% da população. E aí a gente tem em 88 a Constituição, e enquanto ela foi, né, uma Constituição cidadã preocupada com saúde, e aí a gente fala, né, que saúde é um direito de todos e é dever do Estado. Amplia-se o conceito de saúde, que não é só mais a ausência de doenças, mas sim o quê? É o bem-estar físico, psíquico, sociocultural, né? Tudo aquilo que a gente já tinha conversado, e cria o SUS. Aí vamos lá. Cria o SUS, né? O SUS para todos, o SUS pensado no papel, um SUS que é bem diferente daquilo que a gente imagina ou que a gente às vezes vivencia. O que é SUS? Sistema Único de Saúde. Ele deve envolver todas as atividades de atenção, desde a primária, então como a gente vê hoje o ministro falar, desde a atenção primária no postinho, até a atenção secundária, em ter o respirador e a UTI para as pessoas que precisarem, se estiverem com sintoma do Covid. Não é isso que a gente tem visto? Então é a atenção em todos os seus primária, secundária e terciária, e ela não tem que ser hierarquizada, e sim uma rede, né? Uma rede de atenção. Qual é o objetivo do SUS? Melhorar a qualidade de atenção à saúde, sempre, né? O SUS é muito bonito no papel, talvez ele não seja tudo aquilo que a gente vivencia, mas ele tem essa ideia. Ele rompe com o passado de descompromisso, de irracionalidade, de só ser atendido aqueles que pagam e que contribuem, né? Qual é o arcabouço jurídico? Tem algumas leis que regulamentam o SUS, então tem todas essas leis aí que vocês estão vendo, a Lei Complementar, a 8.142, a 8.080, a Constituição de 88, as normas operacionais e os pactos, que é o mais recente, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, a Lei 8.080 que dispõe sobre a promoção e proteção e a recuperação da saúde. A 8.142 é aquela que dispõe sobre a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. As normas operacionais, elas avançam no sentido da municipalização. Hoje a gente vai ver que o grande financiamento do Sistema Único de Saúde não é mais do governo federal, e sim do município, né? As normas que falam que avançam na estratégia de regionalização integral, então de quanto a gente tem que ser autossuficiente para a saúde, né, os municípios, os seus estados, e enquanto a gente tem que dar atenção àquilo que realmente é necessário. Então cada região sabe aonde ela precisa ter mais atenção. No Amazonas, com relação à malária, em São Paulo, com relação ao atendimento às crianças, à evolução da violência, né? Então o SUS ele tem essa abertura para que cada região atue naquilo que mais precisa. A gente vê como arcabouço mais novo, como leis mais novas, em 2006 os pactos foram criados, Pacto pela Defesa do SUS, né, pela defesa, e que essa defesa seja comunitária, que as pessoas entendam a importância desse sistema e da defesa dele para como um todo. Então não é porque eu tenho um convênio que eu possa tratar o SUS de uma maneira diferente. O pacto de gestão, então hoje em dia a gente vê que a gestão do Sistema Único de Saúde tem sido muito mais feita pelos municípios e estados do que pelo governo federal. E o Pacto pela Vida, a importância da preservação, o envelhecimento e o quanto isso tem impactado os nossos serviços de saúde. A gente fala que os princípios são muito lindos, né? Então, os princípios de doutrinários. Então, quem trabalha no Sistema Único de Saúde tem que entender e enraizar esses princípios de ser universal, de ter equidade e de ter integralidade. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O que é universalidade? Saúde é um direito de todos os cidadãos, né? Ter saúde é ter direito à cidadania. Para ter acesso, só precisa precisar. Então, eu não posso fazer diferenciação. Um estrangeiro vai ser atendido, se ele precisar do sistema, ele vai ser atendido da mesma maneira que um brasileiro, né? Então, todos têm direito à saúde, direito da universalidade.
vamos falar do princípio mais bonito do SUS, né? Que é a equidade, é tratar com igualdade, com justiça. Todo ser humano é igual perante o SUS, mas ele vai ser atendido de acordo com as necessidades. Eu dou mais atenção àquele que precisa mais. Então aqui, ó, a gente tem uma figura bastante interessante do que é igualdade. Igualdade é você oferecer o mesmo recurso para todo mundo, né? No primeiro quadrinho a gente está vendo aqui que a gente deu um caixote para cada um. Todos estão vendo o jogo? Não, né? Porque eu estou sendo igual, mas não estou tendo equidade. No segundo quadrinho, sim, eu ofereço dois caixotes para aquele que precisa mais. O que a gente percebe hoje, o que tem acontecido, né? E não é o que o SUS preconiza, essa realidade de que quem tem mais pode mais, né? Então, vamos fazer quem tem mais, as pessoas que têm mais acesso, vão poder comprar um ventilador agora para ter mais acesso às UTIs? Será que isso seria possível, né? Será que nós vamos vivenciar essa realidade? A gente espera que não, né? Então, a gente espera que os serviços atendam as pessoas de forma com equidade. E ser integral? Integral é que a gente sabe que a pessoa é indivisível, né? O homem é um ser integral e ele precisa ser atendido de forma holística. E eu preciso ter desde o postinho para medir a pressão da pessoa até a UTI com respirador. Então, ela ser integral para que ela possa atender a pessoa que tem um problema tão simples e um problema que tem uma pessoa que tem um problema tão sério de saúde. Isso é ser integral. E isso tem que funcionar, não de forma hierarquizada, mas sim de forma unificada, como se fosse uma rede, as pessoas têm a mesma importância. Diretrizes do SUS, a gente já falou um pouquinho, é ser regional, né? Ter regionalização, então cada região vai fazer aquilo que acha que é mais importante, ser resolutivo, ser descentralizado, ter a participação dos cidadãos e o setor privado como complementar. O que é complementar? Eu posso comprar um setor privado, comprar alguns leitos num hospital privado, mas ele não pode ser o único atendimento daquela população. Então, aqui está falando que cada um, né, os serviços têm que ser organizados e eles têm que ser voltados à necessidade daquela população geográfica, né, delimitada. Ser resolutivo, porque ele tem que atender até o nível da sua competência. Se eu preciso de UTI, eu não posso ficar no postinho, tem que ser transferido para os setores de maior competência. Ter a participação dos cidadãos, né? A gente sabe que existem os conselhos de saúde e que tem que ter a participação das pessoas que usam o serviço, né? Então, ó, os conselhos, metade deles são de usuários, uma parte de gestores e uma parte dos trabalhadores de saúde. Então, a gente deve participar dos conselhos de saúde. E o setor complementar privado. Então, eu posso, ó, quando não existe ou tem insuficiência do serviço, eu posso contratar um setor privado. Posição definida na rede de saúde, eles têm que obedecer os princípios do SUS e dar preferência pelas santas casas, por instituições não lucrativas, filantrópicas, né? Então, vamos falar como que era antes do SUS. Centralização dos recursos no poder na esfera federal, ações voltadas para a medicina curativa e serviços não exclusivos para todo mundo, né? Os serviços eram exclusivo para uma parte da população e não tinha participação da comunidade. Hoje, com o SUS, a gente tem um sistema baseado no modelo cubano e canadense, a gente tem ações voltadas para promoção, para proteção e para reabilitação, e a gente tem hoje um investimento enorme em estratégias que vão incrementar o sistema único, e as estratégias de saúde da família vêm para fortalecer esse sistema, essa preocupação com o sanitarismo, com a promoção e com a prevenção à saúde. Hoje a gente vê que a gente tem a participação do povo, o processo de municipalização. Então hoje o município sabe aonde ele vai investir o dinheiro e o dinheiro vem para ele, né? Antigamente o governo mandava o dinheiro para certas coisas que talvez o município não precisasse. Então hoje o dinheiro é investido na real necessidade daquela região. Então, um novo modelo de atenção que vai além da relação do hospedeiro com o agente etiológico.
além da relação de tratar somente a doença, não é? Que a gente vê em um conceito ampliado de saúde. Aqui tem algumas bibliografias recomendadas e os vídeos vão dar todo o suporte de tudo isso que eu falei para vocês, né? Então vocês vão ver o vídeo, eu vou postar os links para que vocês possam acessar e para fazer a atividade que a gente vai propor. O nosso próximo assunto é falar um pouquinho do que é isso um pouco que a gente está vivendo, o que é epidemia, o que é pandemia, a gente vai discutir esses conceitos, tá bom? Eu espero que tenha ajudado a relembrar, a retomar um pouquinho, né, desses conceitos que vão ser tão importantes para a gente falar agora sobre as doenças relacionadas à poluição, a saneamento básico, serão os nossos próximos assuntos. Que vocês estejam bem e que a gente possa estar junto logo.